Glória a Deus. Olá, meus irmãos, pode se sentar, por favor, queridos, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ouvir agora um pouquinho da palavra de Deus e eu creio que Deus vai abençoar. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Hoje é quarta-feira, é o dia que nós oramos pela família, né? Nós estamos no propósito de oração na arca da salvação da família. Aqui é uma réplica, né, da arca de Noé, mas hoje nós sabemos que a nossa arca não é mais de madeira, nossa arca é espiritual, é Cristo Jesus. Nós temos que estar nele e colocar toda a nossa família também em Cristo Jesus, né? Eu tenho pedido para as pessoas na quarta-feira trazer uma cópia da foto da família, né? Traz uma cópia, deixa aqui dentro, nós vamos orar para Deus alcançar toda a nossa casa, amém? Isso. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Acharam, meus irmãos? Hebreus 11, 7. Vamos ler juntos? Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Então, o Noé, ele recebeu aquele aviso divino, foi através da fé. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Então, como que uma pessoa vai receber um aviso? Olha, constrói um barco bem grande de madeira, pega madeira assim, assim, você vai fazer com tantos côvados de altura, com a medida tal, com a madeira tal, você vai betumar, né, vai impermeabilizar, vai pegar um casal de cada animal. É pela fé, irmãos. E ele estava fazendo algo que não era para aquele presente momento, era para o futuro. A pregação de Noé durou 100 anos. Você imagina uma pessoa pregar 100 anos? Né? A expectativa de vida é de 80 e alguns chegam a 120, mas é muito raro, né, pessoal? Não é uma coisa muito comum, né? Mas de 80, biblicamente, até 120. Então, praticamente a vida toda, e é o que nós temos que entender. Que a obra de Deus não é para o presente momento só. Nós não temos que pensar só no presente momento. Nós temos que pensar a médio, longo prazo ou a eterno prazo. Nós temos que mostrar para a nossa família que o plano de Deus não é encher o bolso. O plano de Deus não é só curar o corpo físico, não é fazer com que o marido e a esposa não briguem, na verdade, né? Que a família esteja unida à roda da mesa, diante de um belo jantar, de uma bela comida. Não, Deus quer salvar. O propósito de Deus é livrar do dilúvio, no caso aqui, né? Mas hoje para nós é livrar da destruição desse mundo, que quando esse mundo for destruído, você também, assim como Noé foi preservado, você não seja destruído, nem você e nem a sua casa. Então aqui o dilúvio é a representação do que vai acontecer, né, no futuro. Não vai ser mais destruído com água, né, como já aconteceu. Por isso que nós vimos o arco da aliança, né? Tem muita gente que captou essa imagem como se fosse de um grupo tal, né? Tem gente que nem usa o arco, né, da aliança, é de um grupo específico. Não, irmão, é bíblico, né? O arco da velha, o pessoal chama arco da velha, a velha aliança, né? O arco-íris, quando depois que chove, dá um dia ensolarado, você vê o arco, né? É o sinal de Deus de que Deus não destruiria mais a terra com água. Mas é fato que essa terra será destruída. Ai, pastor, mas como é que vai ser, meu amigo? Se nós estivermos em Cristo, quando nós partirmos, nós estaremos num lugar melhor.
Você vê que tem pessoas tão preocupadas, tão apegadas com essa terra, que ela fica até preocupada. Ah, mas e o meu sítio, né? E o meu terreno lá, como é que vai ficar? E o meu prédio, né? Como é que vai ser? Meu irmão, nós temos que considerar que um dia nós vamos embora daqui. Um dia nós vamos partir, né? Mais cedo ou tarde nós vamos embora. E o que nós estamos preparando para a nossa eternidade? Mesmo que seja, né, a médio e longo prazo. Pastor, eu espero viver mais tempo na terra, né? Mas se eu não viver, será que se Jesus voltasse hoje, não é? Ou daqui a um pouco tempo, eu estaria na arca da salvação? A minha família, né, estaria na arca da salvação? Estaria em Cristo? Não, pastor. Pelo contrário. Porque nós temos aquela ideia, né, aquela impressão de que nós temos muito tempo, muitos anos pela frente. Não, pastor, Jesus vai demorar para voltar. Nós não sabemos. Nos dias de Noé, as pessoas casavam e se davam em casamento, viviam, né, como se tivesse mais 200, 300 anos pela frente. De repente, aquilo que Noé tanto avisou, que ele tanto alertou, que ele tanto advertiu, aconteceu. Então é pela fé. Nós temos que ter uma fé para a eternidade. A nossa fé não tem que ser só para esse presente momento, não tem que ser só para as coisas naturais, tem que ser principalmente para as coisas espirituais. Pela fé, Noé foi avisado de que maneira, pessoal? Divinamente. Se nós estivermos no Espírito, nós veremos Deus nos avisar de coisas que podem acontecer no futuro. Ah, se nós estivéssemos sempre ligados com Deus, sempre em oração, sempre no Espírito, tem muita coisa que nós não cairíamos, muitas ciladas, né? Tem pessoa que casou mal, casou errado, casou com uma pessoa que não era de Deus. Se tivesse feito uma oração, Deus teria divinamente avisado pela palavra: olha, não é para você. Se a pessoa tivesse orado, né? Aí quanta gente não está separada, divorciada, está igual a mulher samaritana no poço de Jacó. Quantas vezes ela casou? Tivesse 5 maridos, e este que está contigo não é seu. Ela 6 vezes ela teve insucesso. Mas por quê? Será que ela falou assim: deixa eu orar a Deus para ver se esse homem é um homem de Deus para mim, é a pessoa ideal, é a pessoa que vai ser idônea, né? Vai ser uma pessoa que vai ser homogênea, né? Vai se unir a mim e vai ser uma bênção na minha vida. Talvez ela não fez isso. Ela não aprendeu com os erros que ela cometeu na escolha. Qual foi o critério de escolha? É só beleza, estética. Aí foi por beleza, não deu certo. Diz o ditado que beleza não põe à mesa, né? E é verdade. Depois que a beleza fica de lado, aí começa a ver a convivência, a compatibilidade, né? Se tem a mesma ideia, mesmos planos. Eu vi um casal que se separou, sabe por quê? Porque a mulher era mais nova, e ela falou: pastor, eu gosto muito de shopping, passear, né? Ir lá no shopping, em lugares assim de agitação. E ele era um pouco mais velho, ele gostava de pescar. Eu gosto muito de ficar na beira da represa lá e só pescar. E um gostava do que o outro falava: não, eu não gosto de shopping não, eu não sou dessa turma do shopping. A outra falava: eu também não gosto de pescar. Se separou. Irmão, Deus, ele avisa divinamente, principalmente coisas do futuro, daquilo que vai acontecer. E tem muita gente que se arrepende porque, se eu tivesse ouvido aquela palavra que o pastor foi usado por Deus para me mostrar, aquele conselho, até aquele puxão de orelha, né? Lembra da moça que eu falei? Ela começou a se envolver com um rapaz casado, começou a se envolver, né? Teve problema, e depois ela disse assim: pastor, na hora que eu chamei a atenção dela, eu falei: moça, cuidado,
Ela falou: ah, pastor, eu vou dar um gato para o senhor cuidar, porque o gato tem 7 vidas. Aí o senhor deixa a minha vida de lado e começa a cuidar da vida do gato. Eu fiz assim, ó, tá bom, não está mais aqui quem falou, tá bom, deixa você e entrega você ao desejo do seu próprio coração. Deus faz isso também, né? A Bíblia diz que Deus muitas vezes entregou a pessoa o desejo do coração dela. O que aconteceu? Quebrou a cara. E essa mesma pessoa, depois de um tempo, falou assim: se eu tivesse condições, eu construiria uma máquina do tempo, voltaria lá atrás, pastor, e teria tomado a decisão, não que o pastor disse, mas que pela palavra foi orientada, né? Me envolvi com a pessoa errada e quebrei a cara literalmente, quebrou a cara. Então Noé, ele foi avisado pela fé, ele estava ali ligado com Deus, ele estava na fé, ele não era uma pessoa em meio a uma geração corrompida, ele era um homem de fé. O meu justo, diz a Bíblia, o quê? Viverá pela fé. Quem é de Deus, vive pela fé, vive ligado com Deus. Mas tem gente que quer viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, uma vida feliz, mas não vive na fé, não ora, não lê a Bíblia, não procura seguir a palavra, não procura estar ligado com Deus, e o diabo arma ciladas. Como é que Deus vai avisar? Deus avisa, sim ou não? E qual é a forma mais comum de Deus falar conosco? Pela palavra. Certa vez, até o pastor Jaime usou esse exemplo, esses dias, de uma pessoa que falou assim: Deus fala comigo, estava orando, Deus fala comigo, Deus fala comigo. De repente uma mãozona do céu veio assim com a Bíblia na mão, assim, dizendo: leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Ele foi avisado divinamente, foi divinamente avisado: ó, daqui um tempo essa terra vai ser submersa, vai chover, vai inundar tudo, e só vai se salvar quem estiver dentro da arca, quem estiver dentro do meio de salvação que eu arranjei para salvar. E hoje a nossa arca é Jesus, irmão. É Jesus, é a palavra. Se nós não estivermos na palavra, o diabo vem e nos destrói, e nos inunda. Tem gente que está sendo submerso, né? O dilúvio não é o dilúvio de águas, mas está sendo afogado pelos problemas. Está com ansiedade, depressão, pânico, uma série de transtornos aí. Por quê? Porque não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas se conectar com Deus, Deus ele vai dar um aviso divino para aquela pessoa. Pela fé, você vai encontrar um meio de salvação. Diga amém. Para você e para a sua família. Deus vai mostrar para você o futuro, que certas coisas não são para você, ou então que certos caminhos não vão levar você a uma vida abençoada. Mas se nós não nos conectarmos com Deus, nós vamos ser enganados, o diabo vai passar rasteira e vai ser uma pessoa infeliz. E depois, com muito custo, vamos chegar no céu e vamos dizer assim: Senhor, mas que vida dura e que vida sofrida, né? Cheguei aqui, mas só pela misericórdia. Eu ia falar: se você tivesse ouvido os avisos divinos. Lembra daquele náufrago, né? O cidadão que estava, né, naufragou lá e tudo, ele estava nadando, quase morrendo. Ele falou: Senhor, me salva! Aí Deus foi e mandou uma pessoa lá com um barco. Aí ele falou: ô amigo, vem cá, pega essa corda aí, pula aqui dentro que eu vou te salvar. Ele falou: não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco veio um outro com jet ski. Opa, monta aqui atrás aqui, vou te tirar dessa situação. Não precisa não, Deus vai me salvar. Aí desceu o outro com helicóptero, uma corda. Agarra na corda aí, meu filho. Não precisa não, Deus vai vir me salvar. O que aconteceu? Afogou, afundou, não aguentou mais nadar e morreu. Chegou no céu e falou: Deus, o Senhor não falou que me ia salvar? O Senhor não disse que me salvaria? Falou assim: ô meu filho,
eu mandei o helicóptero, eu mandei o barco, eu mandei o jet ski, mandei tudo, e você não entendeu. Tem muita gente que Deus avisa divinamente: olha, essa amizade, esse negócio, essa postura que você está tendo, esse jeito de pensar, esse comportamento seu. Tem uma pessoa que fala: pastor, esse é o meu jeito. Mas a pergunta que eu tenho que fazer: o meu jeito me ajuda ou atrapalha? Se o meu jeito me ajuda, eu costumo dizer, até falei para uma irmã esses dias: não há nada tão bom que não possa ficar ainda melhor. E se o meu jeito me atrapalha, ele tem que continuar ou tem que mudar? O teu jeito está te atrapalhando, você tem que continuar do mesmo jeito ou tem que mudar? Ah, pastor, meu jeito explosivo. Mas o meu jeito explosivo me dá vantagem ou me prejudica? Prejudica, então tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Ah, é o meu jeito melancólico, está ajudando? Não, está só afastando. Ai, Deus me livre, você está amarrado, você sair fora dessa pessoa que é só melancolia. Aí a pessoa fala: ai meu Deus, está vendo? Ninguém quer ficar perto de mim. Mas de graça? Não, porque é uma melancolia tremenda, ninguém aguenta, irmão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, pela fé, estar ligado com Deus, está conectado com o Espírito Santo, e ouvir o que Deus está dizendo: olha, se você não mudar, lá na frente você vai perder, você vai ficar sozinho. Tem um amigo meu que ele é cheio de escolher, né? Já apareceu pessoas candidatas para casar com ele, ele fala: não. Até um amigo falou assim: rapaz, você é tão exigente, mas tão exigente, que pode vir a mulher mais bonita do mundo falar que quer namorar com você, você fala: não, agora não quero mais não. Está esperando, daqui a pouco está com 70, 80, 90 anos, a vida passou, agora eu quero, não, agora também não quero mais não. Perdeu o tempo da visitação, né, irmão? Irmão, o que nós temos que fazer? Pela fé, está ligado com Deus. Deus nos avisa, ou seja, ele fala do avisar: ó, lá na frente tem um perigo, viu? Cuidado. Ó, tem uma armadilha lá, hein? Cuidado, tem um buraco lá, hein? Avisando. Para quê? Para você cair ou para você sair fora daquilo? Para você se desviar do mau caminho, do perigo. Às vezes o pai e a mãe que sofreu, né? Lembra que eu falei da menina que ela falou para a mãe: você não tem moral para falar para mim que você engravidou cedo. Então, se eu namorar jovem e até engravidar, você não tem nem que falar para mim que você não tem moral. Ela falou: pastor, caiu a minha cara, realmente eu não tenho moral. Eu falei: a senhora tem muito, porque o que a senhora passou, a senhora gostaria de passar de novo? Não, pastor, Deus me livre, filho é bênção, mas na hora certa, com a pessoa certa e com a motivação certa. Mas eu sofri muito. Foi então, só tem conhecimento de causa para poder passar para ela: minha filha, o que eu sofri eu não quero que você sofra. E ela se sentia impotente: não posso corrigir a minha filha porque ela falou que eu não tenho moral, porque ela soube que eu engravidei cedo. Você está dizendo: minha filha, eu sou aquele mensageiro que está te avisando, ó, que vai te acontecer lá na frente se você não ouvir. Você quer sofrer também? Você quer padecer também? Ah, mas no seu caso deu certo. E quem vai garantir que na sua vez vai dar certo? A garantia que vai dar certo, irmão, é andar no caminho da palavra. Fora isso, é um risco. Tem muita gente que se arriscou e perdeu a vida. Literalmente deixou de viver, morreu. E tem gente que deixou de viver a vida abundante que Jesus tinha. Então ele diz: Noé divinamente avisado das coisas que não se viam. Não estou vendo. Eu não estou vendo, eu sou jovem ainda. Um dia você vai ficar velho. O pastor Jaime costuma dizer, né? Só não envelhece quem morre jovem. Não é verdade? Não, eu estou bem de saúde e tal. Então, mas para que continue bem, ouça os avisos. Ouça. Evite o que faz mal para você. Escolha bem, estude, faça lá um curso, se prepara, se capacita, encaminha bem o seu futuro.
para você não ter que se arrepender. As coisas que não se viam. Imagina o Noé, peraí, mas eu estou construindo um barco, né, um trambolho de madeira e tal, fazendo compartimentos, não sei o que, mas que negócio de chuva, nem chuva tinha. O que é isso? Chuva. Dilúvio. O que é o dilúvio? Mas ele obedeceu. Ele falou, Deus falou, então vai acontecer. Quando? Eu não estou vendo nenhuma evidência ainda, mas Deus falou. A eternidade, a gente não sabe como é que é a eternidade. Tem um rapaz que ele começou a fazer entrevista na rua, ele começou a perguntar assim, você acredita em Jesus Cristo? Aí a moça falou assim, eu não acredito não, porque deve ser chato, né, ir no céu, né? Eu prefiro o inferno. Eu acho que o inferno é mais agitado que o céu. Deve ser uma monotonia lá no céu. Ela acha que o céu é aqueles anjinhos voando, tocando harpa, né? Blum, blum, né? Aquela coisa, os passarinhos cantando. Não, mano. São coisas que nós não podemos imaginar, de tão maravilhosas que é. É inefável, quer dizer, coisas que não se pode explicar de tão maravilhoso. E a pessoa acha que é uma monotonia. O Noé falou assim, eu não sei, eu não vejo ainda, mas Deus falou, vai acontecer. Então eu estou me preparando. Se eu me preparo para morar no céu, eu tenho que entender que o melhor de Deus que eu já vivi aqui na terra, que eu possa viver, nem se compara com as coisas que Deus preparou no céu para mim. Se você já viveu um bom momento na sua vida aqui na terra, imagina no céu. De outra forma, o momento mais sofrido da sua vida, mais triste da sua vida, será eternizado no inferno. Então o que nós temos que fazer? Entender que a médio e longo prazo, mesmo que dure 100 anos, eu tenho que buscar pela minha vida e pela salvação da minha família. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que crer, eu tenho que pregar, eu tenho que construir uma arca, cercar a minha família com fé. E por último diz assim, e para a salvação da sua família, deixa eu ler novamente, pela fé não é divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu. Então o que é temer? É respeitar a palavra, não é ficar com medo. Bom, então Deus falou, eu vou então respeitar o que Deus disse. E para a salvação da sua o quê? Da sua família. Construiu uma arca, um meio de salvação. Lá em Gênesis fala, faça para ti uma arca. Eu estava explicando semana passada que Deus deu a cada pessoa a responsabilidade de construir a própria arca. Eu costumo ver muita gente falando, pastor, ora por mim, pastor, ora por fulano, ora pelo Beltrano, ora por ciclano, clama, ora, jejua, sobe o monte, desce o monte, fica de madrugada orando. Eu posso ajudar, mas quem tem que construir a sua própria arca é você. A minha arca, eu coloco dentro da minha arca a minha família, a minha responsabilidade direta. Construa a sua arca e coloca a sua família dentro. Coloca marido, esposa, filhos, irmãos. Faça essa arca. E para a salvação sua e da sua família. Deus tem um plano de salvação, de livramento, livrar principalmente do inferno, da morte, da destruição. Para a salvação, preparou a arca, pela qual, através dessa arca, condenou o mundo. Ele condenou. Ele disse, não, eu não vou me agarrar nas coisas desse mundo, nada nesse mundo vai impedir, né, de estar na presença de Deus. É o que a canção diz, né? Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim, nada, nem ninguém.
Mas tem gente que, ai Senhor, eu queria tanto um carro, aí pega o carro, tem gente que até fala, né, eu vou colocar até o adesivo, né, a serviço do Rei Jesus, vou dar carona para todo mundo. Sabe o que a pessoa faz? Nunca mais, eu vou pegar esse carro, vou viajar, vou lá na praia, eu vou no sítio, eu vou na casa da tia não sei que, da avó não sei quem, nunca mais vem na igreja. Aquilo que era bênção para condenar o mundo, para dizer, não, vou me apegar mais com Deus, aí que eu vou mais para a igreja. Não, pelo contrário, condenou a fé. Não, eu estou muito fanático, não vou muito para a igreja não, tá bom. Se Deus me desse um emprego, uma promoção, uma porta aberta, aí Deus abre a porta. Ao invés da pessoa buscar mais para agradecer, se fortalecer para não deixar se corromper, o chefe fala assim, te dou mais R$100 para você faltar na igreja e ficar aqui no serviço. Não, eu aceito. Não, ele condenou o mundo, ele falou assim, não, essa arca aqui vai me servir para me aproximar de Deus, eu e a minha família vamos estar perto de Deus. Mas tem gente que condena a fé. Não, estou muito fanático, estou muito na igreja, né? Não, tem que ser o contrário. E feito herdeiro da justiça, que é segundo, ele herdou a justiça. Deus fez a obra na vida dele. Pastor, acho que Deus olhou para o Noé e falou assim, você é um privilegiado, você é o queridinho de Jeová, né? Não, irmão, ele herdou a bênção pela fé que ele tinha. A tua fé vai fazer você herdar também a salvação, as promessas de Deus. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Então tira o nome Noé e põe o seu. Pela fé o Márcio, pela fé o Paulo, pela fé a Maria, pela fé a Joana, pela fé o Francisco, pela fé o João, pela fé o Carlos, não é? Foi avisado divinamente, ouvindo a pregação, Deus falou com ele. Das coisas que não se viam, não estava vendo, mas está para acontecer, avisado, lá na frente, a médio e longo prazo vai acontecer isso. Talvez você não precise agora, mas lá na frente você vai precisar, lá na frente, né? Tem um rapaz que ele tomou um tiro, né? Um jovem, ele era até ator, e ele começou a fazer academia, fazer exercício e tal, começou a fazer musculação, ficou fortão e tomou um tiro, e ele ficou internado 40 dias no hospital. O médico disse para ele assim, se você não tivesse, né, uma reserva de músculo, você não resistiria, você teria morrido. E ele falou assim, eu não sei por que eu comecei de repente nessa, vamos dizer assim, nesse negócio, não, eu preciso me exercitar, eu preciso, né, fazer tal coisa. Por quê? Porque lá na frente ele ia precisar. E o médico disse, se você não tivesse essa reserva de massa muscular, esse tiro teria sido fatal. Então, irmão, Deus, ele nos avisa divinamente das coisas que não se veem ainda, mas que pode vir a acontecer. Preparou a arca, preparou um meio de salvação, pela qual condenou o mundo. As coisas do mundo não podem te afastar de Deus, irmão. Pelo contrário, as coisas de Deus, quanto mais envolvido com Deus, mais longe das coisas do mundo você fica, né? Feito herdeiro da justiça, ele herdou, né, a justiça de Deus, que é segundo a fé. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Cante comigo assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim,
eu sei. Se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Pai, a sua palavra nos disse, meu Deus, o Senhor nos ensinou que Noé, meu Deus, foi avisado de uma maneira divina. Então o Senhor avisou, falando de coisas que aconteceriam no futuro. Ó Deus, pela fé, Noé estava, meu Deus, ligado, conectado com o Senhor. E por isso, meu Deus, quando o Senhor avisou, ele então temeu. Ele começou a agir segundo a orientação divina, e ele preparou a arca, ele preparou o meio de salvação para ele e para a sua família. Senhor, assim como Noé temeu e começou a agir, meu Deus, começou, Pai querido, a criar um meio de salvação, nós também temos, ó Deus, um meio de salvação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, que assim como Noé e a sua casa foi livre da destruição, que o Senhor possa nos livrar, meu Deus. Talvez existem ciladas, armadilhas, demônios, obras infernais que conspiram contra a nossa vida, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor, meu Deus, nos avisa, que o Senhor nos mostra o futuro, que o Senhor nos mostra aquilo, meu Deus, que o inimigo tem armado adiante. Então entra com providência na vida desse povo, Pai. Alcança, meu Deus, agora o marido, a esposa, os filhos, aquelas pessoas que Satanás tem cercado, que o mundo tem, meu Deus, cirandado essa pessoa. Mas nós oramos, ó Pai, para que haja livramento, para que haja, meu Deus, agora o acampar dos seus anjos, o teu poder vem alcançar, meu Deus, agora, desde o mais jovem até o mais velho, não há distância no mundo espiritual. Alcança, meu Deus, alcança agora, alcança o filho, a filha, o neto, a neta, alcança agora, meu Deus, o irmão, a irmã, em nome de Jesus. Nós cercamos a família agora com a oração, e nós cremos, ó Pai querido, nós cremos na promessa que diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Abençoa, ó Senhor, abençoa, Senhor, essa família, liberta, meu Deus, livra, Senhor, do dilúvio, da destruição, da inundação de problemas. Cerca, meu Deus, essa casa, e nós determinamos agora que todo mal seja agora arrancado desde a raiz. Diga: mal saia, saia da minha família agora, toda conspiração do inferno, toda ação diabólica, demoníaca, em nome de Jesus, sai agora, vai embora, para a glória do Senhor. Estendo as mãos agora para a arca da salvação. Querido Deus, assim como Noé, meu Deus, nós agora colocamos a família na arca. Pela fé nós estamos, ó Deus, agora consagrando toda a família, desde o mais jovem até o mais velho, cada um, meu Deus. Abençoamos a família Gonçalves, Rodrigues, Camargo, Fagundes, e todas essas pessoas que agora estão sendo apresentadas na oração. Deus, alcança agora a cada um pelo seu poder, e destrua, meu Deus, todo o mal desde a raiz. Oh, meu Deus, salva, liberta, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu declaro, e eu e a minha família estamos em Cristo, e pela fé salvos deste mundo e da destruição, em nome de Jesus.
Diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.